A gente vai dar bom dia, boa tarde, boa noite? Não sei. Então, assim, bom dia Não, se só for diz de oi. dia, bom Diz dia. oi, porque a Você. gente não sabe que horas que vai ser, né? Esse é o nosso piloto, nosso primeiro piloto, para a gente experimentar, começar a registrar um pouco do que a gente faz, na verdade, no dia a dia da gente, né? Então, a gente continuamente tem momentos que a gente está só discutindo, ou só refletindo sobre a nossa própria relação com o trabalho, como a gente aplica o que a gente discute e estuda no nosso dia a dia, na nossa rotina como equipe ou como indivíduos. E muitas vezes a gente vai passando por algumas discussões filosóficas, inclusive, do que a gente está vivendo junto aos clientes. E a gente decidiu que valia a pena começar a registrar, a gravar essas reflexões, às vezes algumas viagens, algumas divagações, e ver se a gente consegue compartilhar algo interessante também com quem acompanha a gente na Nemesis. Então, esse é o nosso primeiro piloto desse bate-papo, desse café, né, dentro da equipe da Nemesis. A gente está começando um ano novo, e todo início de ano tem um tema que ocupa bastante espaço, e Thaís, que sabe que está aí direto fazendo entrevista, que é como favorecer a mudança. Acho que um dia sim, outro não, a gente recebe um convite para falar sobre isso. Essa é uma pauta muito presente, mas tem uma segunda pauta que para a gente é muito importante e que tem a ver com saúde mental, porque janeiro é o período do janeiro branco, né, que a gente trabalha a conscientização sobre a importância dos cuidados com a saúde mental. E esse tema, como eu falei, é um tema muito relevante para a gente. E aí vou convidar a Thaís para continuar falando um pouquinho por que saúde mental na Nemes é tão importante, e por isso que a gente escolheu que esse bate-papo vai ser sobre Janeiro Branco. Na verdade, saúde mental é talvez o link que nos trouxe até aqui juntas, né, Carol? A gente trabalha juntas aí há mais de 15 anos, é uma trajetória bem longa, e desde o início o nosso foco era entender estresse, né? Uhum. Foi o motivo pelo qual eu decidi mudar o rumo da minha carreira acadêmica, né? Fui encantada por esse tema tão importante. Naquele momento, acho que a gente não tinha ideia do quanto que estresse e saúde mental seriam coisas tão discutidas, né? Era algo que nos interessava muito. E também foi um dos motivos que fez a gente fundar a Nêmesis, né? Então, eu e a Ana, a gente já trabalha, como eu falei, há mais de 15 anos juntas, e a gente fez uma carreira, né, acadêmica, onde a gente estudou ali o impacto do estresse e das emoções na saúde das pessoas, em diferentes públicos. E lá pelas tantas a gente percebeu que havia uma oportunidade muito grande de trazer esse conhecimento para o mercado, especialmente para as empresas, né? Era muito comum, lá no final da nossa trajetória acadêmica, a gente perceber que as empresas sofriam com questões de saúde mental, pessoas sofriam os sintomas de estresse que a gente tanto via na literatura acadêmica, que a gente tanto via nas nossas pesquisas, e a gente percebeu que era uma oportunidade, de fato, ter uma empresa que pudesse levar conhecimento e boas práticas para outras empresas, para tentar melhorar, amenizar essa questão que hoje, infelizmente, assola tantas empresas e tantas pessoas, né, no mercado de trabalho. Então, acho que Joana pode contextualizar um pouco o grande tema do nosso bate-papo hoje. Perfeito. Então, eu não vim aí da área acadêmica, né, com essa parte aí do estresse, mas eu trabalho há 10 anos, né, com a Ana País, então eu já vim estudando estresse por tabela também, né. Então, quando eu entrei na Nemesis, né, isso sempre foi um pano de fundo para a gente, né, querendo ou não, isso é uma coisa que sempre chama muita atenção, porque a gente chega nas empresas, né, nós somos uma empresa de consultoria, então a gente aplica esse conhecimento para fazer com que as empresas tenham ambientes mais sustentáveis, saudáveis, né, trazendo ali bem-estar e produtividade, né, e principalmente atingindo o que a gente chama de homeostase organizacional, um ambiente onde as pessoas elas conseguem realmente ter bem-estar enquanto elas estão trabalhando e isso trazer retorno para a empresa em termos de resultado, né? E quando a gente chega nas empresas, muitas vezes a gente vê que algum pano de fundo ali do problema que a gente está analisando, seja ele relacionado à liderança, seja ele relacionado à parte de gestão de mudança, de diversidade, recai sobre a questão do estresse e da saúde mental, né? Então, sempre que a gente está ali fazendo esses projetos de consultoria, a gente chama atenção por esse ponto, não só porque é o background, né, o que a gente tem ali como formação, mas também porque é realmente um fator essencial de ser trabalhado para que a gente tenha sucesso nas outras áreas, né? Mas a gente, conversando com a RH, a gente sempre vê que existe uma dificuldade grande de implementar essas questões de saúde mental. A gente já está há alguns anos falando sobre isso, cada vez mais a gente fala sobre essas questões. Burnout foi incluído, né, dentro das listas aí das doenças ocupacionais, isso trouxe também mais um boom aí para o assunto dentro das organizações,
mas quando a gente entra, a gente ainda sente que existe muita dificuldade em implementar soluções que, de fato, vão ajudar a saúde mental, né? A gente vê que algumas empresas já têm programas, já têm o acompanhamento psicológico, né? Já oferecem certas ferramentas, e ainda assim esse problema ele segue aparecendo e ele segue crescendo também, né? Então, muito que a gente discute é por que que isso segue acontecendo, né? Por que que a gente não consegue resolver a saúde mental no trabalho? É. Eu vou começar com a lista. Eu acho que a gente vai ter uma lista de Que fatores não vai acabar hoje, né? e que não acaba nesse papo. A gente prometeu que não seria longo, né? Mas algumas coisas que a gente vê que são muito consistentes. Eu vou começar por uma questão histórica. A primeira vez que eu e a Thaís, a gente fez um treinamento em saúde mental, né, em estresse, como a gente poderia orientar uma equipe de RH a entender o que é estresse e, a partir disso, poder fazer, então, uma intervenção, um monitoramento mais eficiente das suas equipes. A gente fez o treinamento e, no final, falou assim, pronto, agora que vocês já sabem como funciona a resposta emocional ao estresse e a relação disso com o desenvolvimento de questões ligadas à saúde mental, é só você medir, olhar os seus indicadores e medir se o estresse está mais alto, mais baixo, por aí vai. E a equipe olhou para a gente e falou assim, mas a gente não mede estresse. Isso já faz muitos anos. E a gente se deu conta que, inclusive, não há ferramentas com qualidade suficiente. Muitas vezes que a gente vê hoje, né, depois de alguns anos trabalhando com pesquisa ligada a essas respostas emocionais que estão associadas ao estresse, né, e que são tão importantes para a temática da saúde mental, é que elas são feitas com uma frequência insuficiente ou que tem uma qualidade que não é boa. Então, ela é superficial demais, ela acaba pegando, às vezes, muitas dimensões num único indicador. Então, a gente pergunta 5 coisas com uma única resposta, então falta precisão. E elas também não conseguem direcionar exatamente o que deveria ser feito pela organização. Então, digamos que a gente identifica até que é uma equipe, tem um nível de estresse muito alto, e isso gera um risco para burnout, né? Acaba que eles não conseguem identificar o que está gerando esse estresse. Quais são os fatores dentro dessa rotina, na relação dessas pessoas com o trabalho e entre si, que vai sustentar uma resposta de estresse grande, crônica, e que é isso que vai trazer maior vulnerabilidade para aquele grupo, né? Às vezes para aquela organização. Então, a gente às vezes até entende, a empresa vai lá e consegue quantificar a resposta específica, por exemplo, X% de pessoas com depressão, X% de pessoas com ansiedade ou pânico, ou que tiveram burnout, mas não estão olhando o que acontece antes disso, então essa resposta emocional que vai predispor a essas questões emocionais que a gente está fazendo aqui, e não consegue ir mais além, entendendo por quê. Por que que há uma carga de estresse alta? Da onde vem? Porque senão a gente acaba tendo uma atitude que é tentar trabalhar o problema que eu encontrei, mas eu não consigo acessar a origem. Então, para mim, um ponto cego grande que traz uma certa ineficiência nesse processo, apesar dos investimentos que a gente vê que são feitos, é a qualidade, a precisão das pesquisas que são feitas hoje para trabalhar as questões ligadas à saúde mental. Quem puxa a próxima? A gente já trabalha com isso há bastante tempo, né? E o que a gente percebe é que realmente não é uma tarefa fácil, né? Você pegar profissionais de diferentes áreas que não estão acostumados a lidar com a subjetividade das questões emocionais e do comportamento, e encontrar ferramentas no mercado, né? Ou ferramentas que estejam disponíveis para fazer essa leitura. E mesmo aqueles que já estão começando, né? A gente vê aí, existem startups, existem outras empresas também que estão surgindo e que estão tentando resolver essa questão, né? Mas o que a gente percebe é que, como você falou, a qualidade do dado ela não é boa, a frequência que ela é monitorada ela não é suficiente, e muitas vezes a gente percebe também que a empresa ela tem ferramentas para resolver a doença, mas não para prevenir o que causa esse adoecimento, né? E acho que um fator limitante que a gente se depara frequentemente quando a gente conversa com gestores, com RHs, é que vem sempre o questionamento: mas será que a questão da saúde mental, né, do adoecimento desse profissional, tem a ver com o trabalho? Será que não é uma questão individual? Será que não é porque ele tem um problema familiar? E o que a gente tem tentado, né, mostrar para as empresas é que dificilmente esse é um fator que acontece sozinho. Podem haver predisposições individuais, podem haver questões pessoais, mas muitas das vezes o principal fator, o fator que deflagra, né, essas questões,
é o trabalho. E o que dentro do trabalho? Aí vou passar a palavra para a Joana para ela também listar aí algumas coisas que a gente se depara e que são comuns e que geralmente são os principais deflagradores, né? Não vou dizer causadores, mas os deflagradores desses quadros. Perfeito. Enquanto vocês estavam falando, estava até aqui pensando, né? Porque a gente tem indicadores também que não têm tanta qualidade, porque é muito complexo, né? Não é uma coisa fácil da gente medir. Quando a gente fala, por exemplo, do burnout, né? Falando especificamente de uma questão de saúde mental, né? Ligado ao trabalho, ele tem 3 dimensões, e às vezes a gente está focado só em uma, né? Outro dia eu estava até conversando com um amigo, encontrei ele, mora fora, né? Mas ele é pesquisador, ele estava aqui falando, ele assim, acho que eu estou tendo burnout. Aí eu falei assim, vamos entender, você está cansado, esgotamento, você não para de trabalhar nunca, você ainda vê significado no seu trabalho, né? Você vê que você consegue ser eficiente. Vamos destrinchar isso aqui e entender o que está acontecendo. Porque o burnout é mais do que só você estar ali se sentindo esgotado, né? Por isso que leva para um caso tão complexo e por isso que é muito difícil, às vezes, a gente lidar com o burnout, porque a pessoa pensa assim, então vou liberar essa pessoa, vai ficar uns dias em casa, ela vai voltar, ela vai estar nova, né? Pronta para continuar o seu trabalho. Mas aí, quando a gente destrincha o que está acontecendo, a gente vê que é um problema, por exemplo, de eficácia profissional, né? Que é ela sentir que ela não está conseguindo fazer bem o trabalho dela. E isso tem a ver com vários fatores ali dentro da organização, né? Pode ter a ver com a liderança, como é que a liderança está direcionando esse trabalho. Pode ter a ver ali também com as ferramentas, se ela tem ferramenta para ela fazer o trabalho dela, se ela tem o conhecimento para fazer aquele trabalho que ela está, né? Se ela sente que ela tem apoio da organização. Então, a gente precisa entender, né? Como a Ana falou também, destrinchar, você estava falando também tá aí, de olhar para o que causa, né? Para a gente mexer nesses fatores. E aí a gente pode entender qual é, de fato, né, causador desse estresse no trabalho, da saúde mental no trabalho. Se a gente não olha para esses fatores e a gente não quantifica eles da melhor forma, que é o que a gente geralmente acha, né? A gente vê ali indicadores falhos ou que são focados, por exemplo, na saúde física, né? Estão focados em outras questões, a gente não consegue ter essa visão. Então, para além ali da pessoa, né, da gente entender o que está causando, a gente precisa entender o que naquele ambiente está trazendo essa sensação, né? Uma coisa muito comum hoje em dia também é esse senso da urgência, né? Tudo hoje em dia é urgente. Tudo você tem que fazer para ontem, não dá tempo, né? Chega um pedido, você está fazendo um, já chega um pedido de outro, e as pessoas vão se sentindo cada vez mais sobrecarregadas para lidar com isso no dia a dia. E isso vai trazendo uma sensação ali, tanto do esgotamento, né? Porque essa pessoa, ela precisa se desdobrar em várias, né? Quanto a sensação também de que ela não está sendo eficaz, né, no que ela está fazendo, porque ela nunca consegue fazer da melhor forma. Então, tem muito essa questão de como que as tarefas estão chegando, né? Como que a liderança está abordando esse tema. Acho que tem uma questão muito importante que a gente precisa falar, que é a vulnerabilidade, né? A gente poder falar sobre isso dentro das organizações. Muito a questão da gestão mesmo do tempo, né? Então, como que essa pessoa está gerindo o tempo dela e se ela tem tempo para, por exemplo, usufruir das ferramentas que a organização dá, né, para ela lidar com as questões de saúde mental. Então, você está aí oferecendo várias ferramentas, mas essa pessoa consegue lidar com isso? Acho que esse é o problema que a gente sempre encontra, né? As pessoas não têm tempo. Não, perfeito. E você me fez pensar na questão dos KPIs, né? Porque o RH, as pessoas que trabalham na área de saúde, a liderança, que seriam aqui talvez os principais vetores de mudança, né, de transformação, os responsáveis até certo ponto por cuidar da saúde dessas pessoas dentro da organização, eles também estão inseridos nesse contexto. Sim. Então, eles também estão extremamente sobrecarregados, eles também estão pressionados pela urgência, né, que a gente tem de performance, pela sensação de uma escassez constante de tempo. Então, isso impacta muito, às vezes, a empatia, a gente vê, né, esses gestores, esses profissionais de RH que não conseguem empatizar o suficiente com a temática, acaba tendo um julgamento sobre as pessoas que têm alguma questão ligada à saúde mental, porque ele, na verdade, está com o próprio funcionamento cerebral ali numa resposta emocional que a gente sabe que vai comprometer, né? E a criação de indicadores, porque imagina só, se essa temática é tão complexa, só o burnout tem 3 dimensões, né? Olhando aqui o que a gente concorda que são as dimensões do burnout, e várias formas de acessar essas dimensões, de medir se isso está acontecendo ou não. Como é que eu crio um indicador para essa área? Então, a gente acaba criando indicadores que também são muito amplos, né? Não chegam do problema e, às vezes, acabam reforçando essa coisa que eu tenho que resolver rápido. Eu tenho que dar um jeito aqui, ou eu vou fazer uma coisa que acaba sendo muito simples.
vou colocar um programa, vou fazer palestras, que é importante que tenha, mas não resolve. Então, eu acho que uma coisa também é que a gente não vê muitas empresas podendo comprar o tempo necessário para entender o que está acontecendo, para entender com o que está lidando, a complexidade que isso traz, e aí ter, talvez, indicadores e estratégias mais assertivos. Acho que esse é outro descasamento que a gente tem entre a cultura que a gente vive e a necessidade que a gente tem, né? Pensando nas E organizações. aí Isso faz sentido. faz total. Eu vou pegar o gancho dessa história da cultura, né? Porque eu acho que existe também o que a gente percebe, né? Que a gente enfrenta hoje nas empresas, é quase que são dois momentos que a gente vive, né? Acho que vocês vão concordar comigo. Quando a gente faz um treinamento, quando a gente faz uma palestra, quando a gente vai na empresa fazer algum tipo de consultoria para falar de saúde mental, para falar de gestão do estresse, a gente mostra o caminho, né? A gente mostra as respostas, a gente mostra os comportamentos que normalmente aparecem quando as pessoas estão em sofrimento. A gente passa por um caminho que é quase que um caminho de descoberta. E aí é aquele momento em que as pessoas elas se deparam com a realidade e elas começam a enxergar que elas estão vivendo aquela situação. Então, geralmente, são os nossos treinamentos que mais a gente tem dificuldade de gerir o tempo, porque a gente tem muitas pausas, as pessoas têm muitas dúvidas, as pessoas começam a enxergar que a rotina dela está defeituosa e que ela provavelmente está caminhando para um desfecho que não é positivo. Ou ela, né, como gestora, ou a equipe, né? Ou ela identifica na equipe, ela identifica nos seus superiores comportamentos que são comportamentos que a gente pode entender aí que já são comportamentos preocupantes. E aí o outro lado da moeda é quando a gente começa a falar assim, olha, a gente precisa enfrentar esse problema. A gente precisa mudar, a gente precisa estabelecer limites, a gente precisa criar novos acordos. E aí, quando a gente chega nesse lugar, muitas vezes a gente sente que as pessoas têm a preguiça de enfrentar o problema, de enfrentar o status quo, porque a verdade é que essa hiperconectividade, essa sensação de que todo mundo tem que trabalhar 24 horas por dia, de que a gente tem que estar pronto para responder tudo a todo momento, isso é um caminho que a gente sabe que ele não é sustentável, né? Em algum momento, essas pessoas vão encontrar os desafios que a gente tem tentado salientar antes. Então, o que a gente percebe também é que existe uma dificuldade das empresas, e aí eu estou falando de pessoas, porque a empresa é feita de pessoas, das pessoas arregaçarem as mangas e enfrentarem esse problema, né? Enfrentarem os causadores da saúde mental, dos malefícios, né, que esses comportamentos causam à saúde mental. Então, eu vejo que existe hoje, né, uma barreira que é justamente essa barreira da cultura, de entender que não precisa ser assim para ser produtivo, né? A empresa não precisa ser um ambiente nocivo para a saúde, para que ela tenha sucesso, para que ela seja produtiva. Pelo contrário, né? Eu acho que esse é um grande objetivo nosso como equipe, né? E como empresa, é mostrar que não precisa ser uma coisa ou outra, né? Ou saúde ou produtividade. Perfeito. Andam juntos, né? Jojo trouxe o burnout, né? Jojo consegue lembrar de dicas? Eu falo, será que a gente consegue lembrar de dicas ou cases para aproveitar um pouco essa troca e compartilhar? Assim, não, isso é um foco, né? Sei lá, um gestor que vai ouvir aqui a gente. Olha para onde, né? Um profissional de RH, olha para onde. Na verdade, quando a Thaís estava falando, eu estava lembrando de um projeto nosso, né, que a gente fez um treinamento, mas foi um treinamento para alta liderança, né, focado em saúde mental, que eu acho que esse é um ponto crucial quando a gente fala dessa mudança, né? E quando a gente está falando dessa alta liderança, a gente está falando dessa visão da saúde mental como uma visão estratégica para a organização. Então, se eu preparo essas pessoas para repensarem a cultura, isso vai se multiplicando ali ao longo do tempo e vai se multiplicando entre as lideranças, entre as equipes, entre as pessoas, né? Então, a gente precisa ter essa visão de que esse é um tema estratégico para as organizações. Não é só um benefício, né? Não é só uma questão do ambiente, né? Para que seja um ambiente agradável. É realmente uma questão estratégica que faz com que a empresa ela tenha mais sucesso, né? Quando a gente fala do burnout, como eu disse, tem três dimensões, né? Então, a gente precisa olhar para cada uma dessas dimensões. Olhando, por exemplo, para uma dimensão que a gente ainda não falou, né, que ela é chamada de despersonalização, né, ou cinismo, é quando a pessoa ela não sente que ela tem relação com aquilo que ela está fazendo no trabalho e com as pessoas com que ela se relaciona no trabalho também. Ela vai criando um distanciamento daquilo, porque aquilo, de certa forma, está fazendo mal a ela, né? Então, ela vai criando ali uma barreira de proteção mesmo, né? Nesse momento, quando o líder percebe, por exemplo, que isso está acontecendo, o líder ele pode sentar com essa pessoa, conversar com essa pessoa
e perguntar, olha, o que está acontecendo? Vamos falar sobre o seu trabalho? Deixa eu te mostrar o significado do seu trabalho. E é a questão que a gente sempre fala, né, que está relacionado ali ao propósito, né? Quanto mais a gente entender qual é o propósito daquela pessoa, como o trabalho dela está relacionado com esse propósito, mais esse líder ele pode fazer essa conexão junto com esse colaborador. E isso vai fazendo com que esse processo de despersonalização ele comece a ter ali uma mudança, né? Mas o líder ele precisa ter tempo para conversar com a pessoa, tempo para pensar no trabalho que essa pessoa faz, o que essa pessoa faz que contribui para um bem maior, digamos assim, da sua equipe, da organização, e ajudar essa pessoa a encontrar novamente esse significado no trabalho, né? Uma outra coisa é estar de olho na questão da sobrecarga, né? Essa pessoa está sobrecarregada. Então, como é que eu posso ajudar essa pessoa no dia a dia dela, a gerir ali a rotina dela? Então, vamos pegar esse colaborador, essa colaboradora que está vivenciando esse momento, vamos olhar para a rotina e se a pessoa ainda não tem as ferramentas, o líder também ele pode ajudar, né? O líder, o RH, quem estiver ali disponível, pode ajudar essa pessoa a entender o que está causando sobrecarga e ajudar a priorizar, né? Tem sempre o nosso videocast, né, que a gente falou sobre equilíbrio de vida, a gente tem a Verdade. plaquinha do sim ou não, né? Ela entra aqui também. Como é que prioriza? Porque essa pessoa está se sentindo sobrecarregada, isso vai trazer o esgotamento, né? E é um esgotamento físico, é um esgotamento mental. Então, essa pessoa precisa ter espaço para falar. E a eficácia profissional também é importante que essa pessoa veja o resultado daquilo que ela está fazendo. Então, eu estou fazendo o meu trabalho e isso está dando esses frutos, né? E que ela sinta que ela Uhum. tem tempo, porque às vezes essa sobrecarga e eficácia tem a ver, né? Como a gente estava falando, a pessoa É. está ali, ela não tem tempo para fazer o que ela quer fazer da forma como ela acha que seria a melhor entrega, né? E ela vai minando essa motivação dela de fazer bem o trabalho. Então, vamos voltar? Quando eu abro esse espaço de tempo, falo sobre os resultados, como ela consegue fazer melhor o seu trabalho, ela vai também ter ali uma chance de rever, né, essas questões. Mas acho que recai muito sobre a liderança algumas dessas ações, porque são as pessoas que estão mais próximas, né? Mas acho que é importante entender, é também um grupo vulnerável, né, quando a gente fala dessa questão da saúde mental. É um grupo super vulnerável. Na verdade, quando você fala de sobrecarga, eu acho que sempre vale a pena, a gente sempre destaca, né? A percepção de sobrecarga, ela é subjetiva. Então, o que a gente vê muito nas empresas, ou junto no trabalho das equipes, ou inclusive com as métricas, é que a gente vai ter uma liderança que diz assim, não, mas não tem nada demais, o trabalho está ok, né? Mas o relato é de sobrecarga. É o que você falou, tem a ver com a eficácia. Às vezes eu sinto que eu não estou rendendo, e aí eu sinto que tem muita coisa, e, na verdade falta foco, falta tempo de foco, né? Tem muita interrupção. Thaís falou da importância de trabalhar, aprender a lidar com a possibilidade de estar conectado o tempo todo para não estar em algum momento e com isso ter mais eficiência, né? Eu acho que tem algumas queixas muito comuns que a gente escuta e que comumente são fonte de estresse, porque geram esse peso na rotina, geram uma sobrecarga, que é o clássico, né? Excesso de reunião sempre, sempre, sempre aparece. Inclusive, uma das práticas das empresas que fazem a rotina de uma semana de 4 dias, lembrando que esses 4 dias são organizados de muitas formas diferentes, né? Mas conseguem ter uma eficiência de trabalho em 30 horas, em 35 horas às vezes. Um dos pontos é ter poucas reuniões, né? E ter mais eficiência nas entregas. E outro elemento que aparece sempre nas discussões, e-mail ou mensagens, né? As pessoas ficam horas. Eu sempre lembro de um caso de uma pessoa que eu acompanhei. Quando eu comecei a trabalhar com essa pessoa passava 6 horas por dia respondendo e-mail. Isso é absurdo, assim. É surreal. Se a gente pensar, é a nossa jornada de trabalho. A gente trabalha, em média, 6 horas por dia, né? A gente trabalha semana de 4 dias na Nemesis, já desde o início. Então, eu fico assim, gente, é um dia inteiro de trabalho meu só vendo mensagem. Eu falei, não pode, não pode. Eu não sabia nem o que fosse assim, não pode, tá errado. Vamos mexer nisso aqui. E aí foi mudando. É claro que continuou com uma carga grande, porque era uma área de atuação que tinha muita conexão com muitas áreas e realmente uma cultura de uma empresa que trabalha muito a questão da troca de mensagens e documentação por e-mail. A gente sabe que tem estratégias diferentes para melhorar isso hoje em dia, mas ainda não era o caso. Mas que conseguiu reduzir aí para 2 horas por dia. Então, essa pessoa ganhou 4 horas por dia, né, no final do trabalho. 4 horas por dia foi o tempo para cuidar da saúde, foi o tempo para conviver com os familiares, foi o tempo para investir nos próximos passos de carreira, e isso trouxe aquilo que você falou do significado. Então, a rotina dessa pessoa começou a fazer mais sentido, porque eu não estou só tendo a sensação de que eu estou sendo atropelada e carregada por um monte de coisa que nem fui eu que escolhi, né? Nem eu decidi, nem eu queria fazer, mas eu tenho que
Então, acho que a gente sempre defende que a gente não está aqui para propor uma vida perfeita, um mundo ideal. Não é isso. A gente sabe que vão ter atividades que são mais desafiadoras, ou que a gente não gosta, ou coisas que a gente precisa fazer, mas tem que ter um equilíbrio. E eu tenho que estar um pouco no controle de tudo isso, né? A Tá lembra de um Eu caso acho também? bacana. Não, lembrei aqui de uma, na verdade, acho que de uma forma da gente enxergar esse processo de como as empresas podem melhorar esse enfrentamento, né, das questões de saúde mental. Acho que tem a camada do indivíduo, que é um pouco o que a Ana estava falando, de como ensinar as pessoas a gerir melhor o seu tempo, a estabelecer limites, a conseguir priorizar suas atividades. A gente percebe que existe, dado que o nosso universo, né, ele está cada vez mais dinâmico e a gente tem muita informação o tempo todo chegando, são habilidades que nós, seres humanos, né, indivíduos, não desenvolvemos, né? Então, a gente está aprendendo a lidar com essa hiperconectividade. E isso gera um estresse, isso é uma novidade. Por mais jovem que você seja, isso é um desafio. Né? Mesmo que você tenha nascido já nesse ambiente hiperconectado, isso é um desafio. A gente está vendo estudos e pesquisas mostrando que os mais jovens, por exemplo, estão tendo dificuldade de lidar com isso também. Então, é uma questão, né? Como a gente oferecer capacitação para que as pessoas tenham habilidades diferentes para lidar melhor com tudo isso que a gente entende que também fere, de alguma maneira, a nossa saúde mental. E tem a camada do grupo, né, do coletivo, que aí sim é como a Joana falou, mexer na cultura, falar com os líderes, falar com a alta liderança da empresa, mas falar também com aquele líder que está ali no dia a dia, né, na camada ali de gerência, de coordenação, que são os líderes que têm mais contato com o dia a dia das equipes e que podem fazer pequenas ações, né, e a gente ajuda nesse processo também de criar acordos, de criar novos fluxos de trabalho, para melhorar a dinâmica do dia a dia, para favorecer, que esses líderes e que essas pessoas tenham mais tempo para se conectar, né? Para que o líder possa, em algum momento, identificar uma fragilidade, identificar uma vulnerabilidade e agir, né, de uma maneira compatível antes que essa pessoa adoeça, mas também para trabalhar ali nas causas. E aí eu me lembrei muito de um workshop que a gente fez sobre equilíbrio de vida, né, num time, era uma equipe, e a gente foi lá para ajudá-los a falar sobre esse tema, porque equilibrar a vida profissional e pessoal é uma demanda, né? É uma demanda dos novos profissionais, é uma demanda do mercado, e a gente precisa ajudar as pessoas a fazer esse passo, né? Mudar o mindset de que eu só tenho tempo para a minha vida pessoal quando o trabalho acaba. O trabalho ele não acaba nunca. Então, a gente precisa conversar sobre isso até no trabalho, né? E aí foi super legal que a gente fez uma dinâmica com eles, a gente passou um dia todo falando sobre esse tema e oferecendo ferramentas para que as pessoas pudessem, individualmente e coletivamente, encontrar novas práticas para melhorar esse equilíbrio de vida, né? Então, são pequenas coisas que podem fazer uma grande diferença na construção desse ambiente mais saudável. E aí eu lembrei de outro projeto que a gente fez que tem a ver com esse empurrãozinho, né, que a gente chama, Uhum. que tem a ver, inclusive, com essa questão da mudança que ela começou falando, que esse também é um mês da gente falar de como é que a gente muda, né? Então, como a gente sabe que isso é muito difícil, né, a gente fez um projeto com um cliente nosso, que a gente ia mandando pílulas de ações de bem-estar para a rotina. Eu acho que isso também é uma questão importante, né, porque a gente pensa, vou resolver aqui a saúde mental, então vou, né, botar isso aqui, uma coisa aqui grande nesse mês, essa outra, mas isso são pequenas coisas na rotina que vão de fato fazer a diferença, né? E a gente começou a mandar certas pílulas para facilitar mudanças de comportamento no dia a dia. Então a gente mandava para as pessoas algo como: faça uma pausa, vai fazer uma coisa que você gosta, passe 5 minutos ouvindo uma música, falando com alguém, vai ali rapidinho, né, caminhar na sua quadra, porque isso faz diferença no dia a dia, né? Isso faz diferença no bem-estar dessa pessoa ao longo do dia e depois ao longo do tempo também. Então, lembrei desse projeto que a gente fez exatamente por isso que você está falando, né, Thaís? É difícil, a gente precisa fazer uma coisa coletiva, mas a gente consegue ajudar a inserir essas práticas, né, na rotina das pessoas. Então, acho que isso é importante, é um apoio que a gente consegue dar também, que é também satisfatório, né? Porque às vezes essas pequenas coisas, a gente vive muito na mentoria isso. Você fala uma coisa, a pessoa muda e a vida dela já tem outro movimento ali, né? É muito bom. E é bom lembrar, né? Bem-estar, assim como felicidade, são construtos que a gente avalia num certo período de tempo, né? Não é fásico que a gente diz, não um momento, assim, né?
ainda que você tenha momentos de prazer, momentos de alegria, momentos de relaxamento, mas para você conseguir medir, né, qualidade de vida, bem-estar, que seria aqui talvez o que a gente busca nessa transformação para favorecer saúde mental, reconhecendo que ela está conectada com, inclusive, com questões ligadas à performance dentro das organizações, precisa de tempo. E essas habilidades que a Thaís está falando, esses aprendizados que são necessidades do mundo moderno, né? Dos profissionais que agora têm um contexto que era muito diferente do que a gente tinha há 20, 30, 40 anos atrás, precisa de tempo. É mais parecido com andar de bicicleta, que a gente sempre fala, né? Olha, você vai ter que andar 1, 2, 3, 4, 5 dias, até que tem uma hora que você pega e o equilíbrio é dinâmico, assim como na bicicleta, você não está num ponto só de equilíbrio, você movimenta o corpo. E isso é que vai te manter em equilíbrio. Então, tem que estar sempre se adaptando e readaptando. E para a gente sempre fala isso, né? A Nemesis tem toda a relação com a questão da transformação, né? O símbolo da empresa, o ícone é a borboleta, e porque a gente percebeu desde o início que mais do que compartilhar conhecimento, que era o que a gente fazia quando a gente decidiu começar o piloto dessa empresa, né? Os primeiros testes que eu e a Thaís fizemos, a gente compartilhava conhecimento, era o que a gente sabia que teria aí alguma utilidade, algum interesse. Mas muito rápido a gente percebeu que só o conhecimento não era suficiente, tinha que mudar. E a gente hoje tem uma relação muito próxima com projetos que têm uma durabilidade aí de alguns meses, seja individual, com uma mentoria, seja uma trilha de desenvolvimento de grupos, sejam projetos de transformação de rotina, como esse das pílulas que você mencionou, mas a gente percebe que grande parte dos nossos produtos e projetos, eles colocam uma certa energia em ajudar as pessoas a passarem por esse caminho. E acho que para a gente ir concluindo a discussão de hoje, a gente pode ir para o último ponto, né? Que a gente fala assim, olha, a gente começou falando, né? Saúde mental, fisiologia de estresse é a nossa formação de base, tanto minha quanto a da Thaís. Lembrando que a gente estudou a emoção, funcionamento do cérebro, olhando para as questões motivacionais. E Jojo, coitada, não teve nem escolha, né? Teve que aprender, porque tudo que a gente pensa, tudo que a gente fala, passa por essa lógica. E isso é muito conectado com o que gere o nosso comportamento. Então, para nós, olhar para estresse sempre foi uma premissa. Olhar para a saúde mental sempre foi uma premissa. Independente da pergunta ser essa, a gente sempre vai perguntar para o cliente: como é que está, né? Cadê seus indicadores? O que você tem a me dizer? Como é que as pessoas se comportam nesse ambiente para eu fazer uma leitura se isso é uma questão ou não. E hoje isso para a gente está se desenhando no modelo que a gente chama que é o modelo da homeostase organizacional, né? Onde a gente coloca, a gente tem clareza que essa resposta ao estresse, que está aqui como base de toda a discussão para a saúde mental, ela é um eixo que está diretamente relacionado com o que move o nosso comportamento, que é a motivação. São dois grandes sistemas, né? Então, a gente pode ter uma motivação apetitiva, que vai trazer uma série de respostas que estão a favor do que a gente busca na organização, ou defensiva. O estresse, a sobrecarga, os conflitos vão gerar resposta defensiva, e é isso que compromete a performance. Então, queria que vocês comentassem um pouquinho sobre o nosso modelo, né, e como que a gente olha para esse fator como base, né? Então, essa resposta vai impactar muita coisa nas nossas relações, inclusive de trabalho. Como é que vocês trazem um pouquinho essa visão do Eu homeostase acho que organizacional? é um pouco como você falou, né? A gente, às vezes, o cliente ele vem com uma demanda, um problema para a gente, e a gente, mesmo quando ele não acha que o estresse ou que as questões da motivação, as questões relacionadas à saúde mental, ele não acha que isso é ele não acha que isso é um fator de preocupação. Mas a gente sempre vem, né, com um jeitinho e pergunta, mas e como é que está o nível de estresse dessa equipe? Será que não seria legal a gente medir? Quais são os indicadores que você tem? Porque a gente sabe que tudo passa por mexer na motivação das pessoas, né? Mexer nesse sistema apetitivo, nesse sistema defensivo, que é o que governa o nosso comportamento, né? Então, acho que para falar um pouco do modelo que a gente vem trabalhando, que é esse modelo da homeostase organizacional, é muito importante a gente lembrar que grande parte também da dificuldade das empresas fazerem o seu papel, né? Fazerem o seu trabalho bem feito em relação a essa questão do combate aí às questões de saúde mental, é porque existe também uma deficiência de entender o que está por trás. Muitas vezes existem dados, né? Existem pesquisas, existem informações que são coletadas, existem empresas que estão mais à frente nesse processo de coletar as informações, mas analisá-las, né? Fazer um entendimento claro do que está se passando na vida das pessoas e como que isso impacta no comportamento é também uma grande dificuldade. E acho que aqui é onde a gente também se insere com um diferencial grande, que é trazer o nosso conhecimento, trazer a base da neurociência para
ajudar a interpretar essas informações comportamentais e dar saída para isso, né? Como, então, criar rotinas, criar estratégias e ajudar essa empresa a sair do lugar, né? A sair da inércia, a sair do redemoinho, que não parece que faz, mas a coisa não anda, né? Não resolve. Então, acho que para nós esses dois pilares, né, eles são muito importantes porque são eles que juntos levam a esse ambiente que a gente chama de um ambiente homeostático, né, onde as pessoas podem sim ser produtivas e podem sim ser saudáveis, lembrando que isso é desafiador e que é um equilíbrio dinâmico, né? Não é um mundo perfeito, mas é uma tentativa, uma busca constante como premissa para fazer com que essas coisas andem juntas. E no nosso modelo, a gente olha os fatores que estão associados a esse bem-estar e essa produtividade, né? Acho que isso que é interessante também, né? Como a Thais falou, é dinâmico. As coisas estão acontecendo, né? Às vezes, e a gente sabe que empresas têm certos períodos mais desafiadores do que outros, por exemplo, né? Ou um profissional está vivendo ali dentro da sua equipe um período mais desafiador do que outro. Mas a gente olha para os elementos que estão acontecendo ali ao redor para entender, né? Então, para além da gente medir ali o estresse, né? Como é que está o nível de estresse, a gente vai medir os fatores também que estão associados a isso, né? Então, mas essa pessoa está vivendo esse momento, ela está num ambiente de segurança psicológica, por exemplo, que é extremamente importante para ela poder falar das suas vulnerabilidades, falar das suas dificuldades, lidar com esse momento, né? A liderança também está tendo uma liderança que que favorece, né, o bem-estar, favorece essa produtividade saudável, né? Então a gente vai olhar a cultura, né, a sobrecarga, a gente vai olhar vários fatores que estão associados a isso para a gente falar sobre como a empresa também consegue criar esse ambiente cada vez mais homeostático, né, como a Thaís falou. Então, um ambiente ótimo para aquela pessoa, para todos os colaboradores, né, para que eles tenham sucesso, bem-estar e produtividade, e assim a empresa também ela acaba ganhando muito, né? Bom, eu estou muito feliz com o nosso papo, o nosso primeiro papo. Eu acho que, assim, para mim, poder conversar sobre as coisas que a gente gosta e conversar com vocês é um presente. Acho que faz bem para a minha saúde mental, claramente. Poder ter tempo. E acho que é bacana a gente ir trabalhando esse tipo de conteúdo. E pensei que a gente pode, então, fechar com, talvez, ou dicas, ou convites, ou recados para as pessoas, enfim, para os nossos clientes, né? Que as pessoas estão aí nas empresas tentando fazer diferente, tentando fazer as coisas progredirem de alguma forma, né? E buscando conhecimento. E eu acho que o meu recado final vai ser um convite, e é de entender que a gente já tem um certo domínio, já vem investindo muito na ponta desse iceberg, que é, né, um atendimento psiquiátrico, psicológico, para lidar com pessoas que tiveram burnout, que têm depressão, que têm ansiedade, que eu consegui identificar na minha equipe, na minha empresa. Mas quanto mais a gente puder olhar para esses processos de base, mais eficiência a gente vai ter. A gente já viu muitas vezes empresas que têm um percentual pequeno de pessoas, né, relativamente pequeno, aí 2, 3% de pessoas que de fato tinham um diagnóstico, que vai ser o resultado final desse caminho. Mas que quando a gente faz a pesquisa, quando a gente faz a nossa análise, a gente percebe que você tem aí 50% quase de colaboradores com risco de burnout. Então, isso vai vindo uma onda gigante de risco de problemas ligados à saúde mental que ninguém está olhando. Então, a gente sabe que é complexo, a gente sabe que é difícil, a gente também sabe que é mais eficiente e que quanto mais a gente puder, acho que aprofundar esse olhar, melhor vai ser o resultado e mais nevrálgico é trabalhar as questões emocionais. Então, por que não a gente começar a trazer essa discussão a respeito de estresse, fisiologia de estresse, de maneira complementar ao que já é feito? Eu acho que pode ser para as empresas um investimento diferenciado em relação ao que elas já vêm fazendo. E acho que o meu convite é nessa linha, assim, né? Convidar todo mundo que gostou do papo, que ouviu e que ficou com vontade de conversar mais com a gente, que entre em contato, né? Que bata esse papo com a gente sem compromisso, para que a gente possa entender qual é o momento da empresa, para que a gente possa entender quais são os recursos disponíveis. E acho que o nosso propósito é tão forte, né, em ajudar realmente as empresas a melhorarem essa questão, que acho que a gente está muito disponível para conversar, para conhecer e para orientar, né, aquilo que nós podemos fazer e o que pode ser feito para melhorar essas questões dentro das empresas. Então, é isso, que venham conversar conosco também, né? Venham bater esse papo. Isso, e queria também aqui convidar para vocês compartilharem, né, se vocês gostaram do conteúdo, para outras pessoas também, chamarem mais pessoas para esse papo, que eu acho que é o mais importante também, né? Parte do que a gente faz, do que a gente gosta também, é a gente conseguir disseminar essas conversas, né? Porque a gente não pode estar
vivendo esse período que a gente está vivendo, ver esses números, né, crescendo e não melhorando. Se a gente não falar sobre, não tem como a gente resolver, né? Então, acho que é chamar mais pessoas aí para o bate-papo, né? Contar para a gente o que vocês estão fazendo dentro da empresa de vocês que tem dado certo, né? Quais são as dificuldades que vocês têm em implementar também as rotinas relacionadas à saúde mental, porque através disso a gente também consegue ajudar cada vez mais as empresas e as pessoas a terem ambientes aí mais saudáveis e uma vida cada vez melhor também, de mais felicidade. Então, obrigada pelo papo. Então, nos vemos mês que vem. Beijo. Então, Até o Obrigada, próximo gente. papo. Beijo, até o próximo.